pessoal, eu sou a professora Andrea Dez e vim conversar aqui um pouquinho com vocês, trazer insights, pessoal, sobre as drogas. É importante dizer que eu não gostaria nem de fazer a apologia e nem dizer para vocês que eu tô falando bem ou estou falando mal. Eu queria trazer aqui alguns insights do que algumas substâncias elas podem causar no cérebro, né, de uma forma muito objetiva, muito rápida, trocando informações. A vida ela é feita de escolhas. Cada um ele escolhe, né, a sua vida, a sua sobrevivência, mas é bastante importante que isso seja feito de forma consciente, que você saiba o que você está fazendo, o que isso pode te causar a curto, médio e longo prazo. Simplesmente isso, pessoal. É só sobre isso. Então, se a gente pensar sobre drogas, né, a gente precisa pensar em como que o cérebro ele reage, né, como que ele interage, de repente, com uma substância que não é natural dele, que é introduzido, né, e que essa introdução desse elemento desconhecido, ele chega no seu sistema nervoso central. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar não é dele. Eu estou levando algo que ele vai interpretar. Então, através dos nossos neurônios, que serão levados, né, através desses neurotransmissores para o cérebro, eu vou ter reações, porque ele é um corpo estranho no meu organismo. Importante dizer, pessoal, eu costumo dizer da curva do uau para os meus alunos, né? Muitas vezes a gente vai lá e tem, né, a gente faz uso de uma toxina, de uma droga, de uma bebida, e você fala, uau, que legal! Não existe uau eterno. E o grande problema é que muitas vezes o ser humano, o indivíduo, ele está passando por alguma fragilidade, alguma vulnerabilidade emocional, e ele se utiliza daquele subterfúgio para tentar acreditar que aquele problema ou aquela situação não existe. Não funciona, pessoal, né? Porque quanto mais uau você tiver, porque uma coisa externa que você traz para o seu interno. Então não tem como você cuidar você precisa cuidar do seu interno para que ele tenha uma resposta externa, das suas emoções. Isso você vai fazer, sim, através de medicamentos controlados, por exemplo, por um psiquiatra, uma terapia com um psicólogo, ou centros de ajuda que você queira procurar, mas este caminho, que nem sempre nós sabemos as consequências, ele é um caminho que tem um nível de responsabilidade e de atribuições para o nosso organismo bastante forte. Então, a primeira coisa é eu saber que eu estou introduzindo algo, né, que vai ser um corpo estranho para esse meu organismo. A partir do momento que eu introduzo esse corpo estranho no meu organismo, ele geralmente atravessa o que a gente chama da barreira sangue-cérebro. E ele chega até o cérebro, onde ele vai interagir com os meus neurotransmissores, com as substâncias químicas responsáveis pela transmissão de sinais. E aí as drogas, elas vão agir de diferentes formas. Por quê? Porque ela está alterando, né, a condição daquela transmissão dos meus neurônios e dos meus neurotransmissores. Então, através dessa absorção, né, essa interação, porque é o que a gente chama de receptores, né, ou seja, esses meus receptores internos, eles vão receber, vão absorver e eles vão dar uma resposta física orgânica. Por exemplo, se a gente pegar drogas estimulantes, a cocaína, ou o que a gente chama de anfetamina, né, elas aumentam essa liberação desses neurotransmissores, por exemplo, como a dopamina. Resulta, em um primeiro momento, numa situação de euforia, de aumento de atividade, você fala, uau, né? E assim como outras drogas, por exemplo, como os opioides, né? Eles interagem com esses receptores e ele reduz, por exemplo, temporariamente o que a gente pode sentir de dor. Então, dependendo da droga, ele pode ocorrer mudanças, por exemplo,
de humor. Então, a gente fala, aquela pessoa tem um transtorno de humor. Na cognição, né? Então, esquecimentos, memória, você vai queimando seus neurônios, você vai tendo mais a dificuldade de assimilação, de memórias, de conceito, de aprendizado. Você pode ter sim um distúrbio de apetite, de coordenação motora, né? Dentre tantos outros. No caso específico, se a gente pensar naquele caso de ficar sem noção das coisas por conta dos efeitos da droga, por exemplo, né? O que isso pode te levar, né? A hora que você tem aquele excesso de euforia, ou você tem aquele excesso do que a gente chama de estado de oblinação, ou seja, de ausência total, né, da sua cognição, da sua percepção, você perde também a sua capacidade de estímulos mais perceptivos e motores que estariam sob responsabilidade da sua cognição, do seu córtex frontal, né, ou de outras áreas do cérebro que vão conduzir essa ação da sua consciência. Você vai diminuindo, tendo uma distorção dessa realidade para justamente a compreensão desse seu cenário, desse seu estado de vida e de momento. Existem, pessoal, diferentes, né, vários tipos de drogas e cada uma com o seu efeito colateral. Professora, tem alguma que não tem efeito colateral? Todas têm efeito colateral. Ah, professora, mas tem se estudado algumas que podem causar situações, né, de cura para as pessoas, né? É outra coisa. Aí são os cientistas estudando um outro tipo de extração dessa planta, que não são esses alucinógenos e que causam realmente vem se estudando a contribuição para alguns tipos de doenças. Agora, se a gente pensar, por exemplo, nos opioides, né? A gente está pensando numa substância, por exemplo, como a heroína, né? A morfina, alguns anestésicos, né? Eles podem produzir, num primeiro momento, efeitos intensos de alívio de dor, de euforia, de sedação, e elas têm um alto potencial, né, de você querer mais e mais, até você criar uma overdose. E que tiram, de novo, né, a consciência do seu estado presente de situação daquele momento. Tanto da sua forma de pensar, como da sua forma, da sua forma motora. Ele tira aquela sua percepção que você teria, né, de reação, de luta e defesa a situações de perigo. Se a gente pensar nos estimulantes, então a gente está pensando na cocaína, né, na metafetamina, no que se chama, né, do MDMA, ou seja, o êxtase, né, a gente pode pensar que eles podem estimular o sistema nervoso central. Então ele aumenta a energia, ele aumenta a euforia, ele aumenta essa excitação e eles podem causar uma intensa estimulação cerebral, né, e tem um potencial de abuso significativo. Então, de novo, né, aquilo que às vezes se torna a fuga de eu achar que eu não percebo, eu vou querer aumentar aquele meu consumo. E com isso eu aumento essa minha hiperestimulação cerebral. A hora que eu aumento essa hiperestimulação, eu começo a ter ausência de percepção daquele meu cenário, daquela minha realidade, onde eu poderia ter mecanismos ali de luta, de defesa, que poderiam me ajudar a discernir realmente aquele ambiente ou aquelas relações de uma forma muito mais saudável. Se a gente pensar nos depressores, por exemplo, né, do sistema nervoso, então, por exemplo, substâncias como álcool, né, como alguns remédios, a gente precisa pensar que alguns remédios são importantes e que, sob cuidado médico, eles precisam ser administrados na dose correta, acompanhados por um psiquiatra ou por um médico ali que está fazendo aquilo. Por quê? Porque ele vai fazer a dosagem depois do que a gente chama do desmame, como uma forma de tratamento. Por quê? Porque ele pode ter aquele efeito, né, sedativo, tranquilizante, só que em altas doses
ele pode provocar um excesso de sonolência profundo, uma letargia. Então, eu não sei o porquê, mas eu vou perdendo as respostas, né? As respostas mesmo, né? Por exemplo, até dirigir vira um ato perigoso, né? Começo a poder ter, por exemplo, dificuldades respiratórias, né? E muito dessa lentificação que vai ficando, muitas vezes é porque o paciente, às vezes, ou ele tá super se dosando, né? Ou ele não está fazendo um acompanhamento adequado. Então, pessoal, todos existem um tipo de risco, né? E não existe um tratamento eterno, ou não existe aquela curva dual que se mantenha eterna sem você causar vários malefícios para o seu organismo. Você começa a perder memória, você começa a ter dificuldade de aprendizagem, você começa a ter dificuldade nos relacionamentos, você começa a ter a lentificação de atividades motoras, você pode ter a diminuição da sua sexualidade e até de áreas realmente ali voltadas ao sexo, por exemplo, né, ao que você chegaria ali ao êxtase ou não. Então ele começa a comprometer a sua vida pessoal e profissional de uma forma significativa. Existe solução? Existe, mas você tem que querer, né? E às vezes não é só o querer, muitas vezes você precisa de ajuda. Então você precisa reconhecer que essa ajuda é necessária. Por quê? Porque precisa fazer aí um processo também de desmame, né? Precisa ter um processo lento, né, aí desse processo de abstinência. Muita hidratação, né? Muita hidratação, descanso, muito descanso, um apoio profissional regular. Você vai ter que adotar estratégias de gerenciamento. É como se você pudesse trocar uma coisa por outra, né? Então esta me gera essa sensação de euforia, de êxtase. O que eu posso fazer no lugar disso? Um esporte. Mas que esporte? Às vezes a gente pode ter alguma limitação. Então o aeróbico seria o ideal, eu não posso ir no aeróbico, mas o que eu posso fazer? Uma luta, né? É como se você, neste processo estratégico, você precisasse criar processos do que a gente chama de processos de compensação. E isso é extremamente importante. É uma doença, né? Então, muitas vezes você fala, é frescura, né? A pessoa não quer sair. Não, é uma doença, né? Que ela vem e ela vai cada vez mais te envolvendo naquele mundo como se só ele fosse bom para você. E eu vou dizer, existem outros mundos também que pode ser bom para você. É só você se permitir a buscar e procurar. Eu espero aqui, com esses pequenos insights, ter podido aí ajudar um pouquinho nessa conversa sobre as drogas. Um forte abraço, fiquem com Deus.